Só tem uma forma de você acabar com a briga existente entre marketing e vendas. Para acabar com aquele negócio de que todos os leads do marketing são ruins. Esse pessoal que se cadastra na internet não quer comprar, é só curioso. Ou aquela velha história de que o vendedor não é capacitado, o vendedor só quer tirar pedido. Isso não é mérito apenas da sua empresa, acontece em todos os lugares. E a notícia boa é que isso tem solução. A notícia ruim é que se você não resolver isso, você pode estar deixando de faturar muito mais. A solução para isso passa por 3 pilares principais: desenho de processos, treinamento de pessoas e um acordo que se chama SLA. O acordo SLA ele é um acordo tratado entre 2 setores de uma empresa, por exemplo, marketing e vendas. E ele vai definir alguns fatores que são ideais, são fatores necessários para que ocorra uma boa relação, um bom funcionamento entre esses 2 setores. O acordo SLA entre marketing e vendas, ele vem para definir alguns pontos, como ferramentas utilizadas nessa transição entre marketing e vendas, qual que é o processo entre marketing e vendas, quais são as responsabilidades de cada setor num processo de venda. E aí eu trago para ilustrar aqui um funil, onde é o processo de passagem, por exemplo, de um lead quando chega na tua concessionária, na tua loja. Esse funil vai exemplificar o quê? A responsabilidade de cada setor dentro desse processo de vendas, desde que ele é um lead até quando ele vai se tornar um cliente lá no final. Aqui nessa primeira etapa do funil, a gente tem o lead. O cara, quando ele se cadastrou lá numa campanha, seja no Google, seja no Facebook, seja no teu site, ele é um lead. Depois, ele vai passar para uma segunda etapa, que é LQM, leads qualificados pelo marketing. Então, primeiro ele é um lead, depois ele vai se tornar um LQM, um lead qualificado pelo marketing. Depois de ele ser qualificado pelo marketing, ele vai ser um LAV, um lead aceito pelo setor de vendas. Então o marketing vai qualificar, a pessoa responsável qualifica e aí o setor de vendas aceita esse lead. Depois que ele é aceito pelo setor de vendas, ele passa a ser uma oportunidade de negócio. E depois de uma oportunidade de negócio, ele tende a virar um cliente. Por que esse funil é tão importante? Porque o acordo SLA ele consiste em definir, assim como eu falei, ferramentas, processos, acordos para a transição de cada etapa desse processo. E aí quando a gente está falando de marketing, o marketing ele tem que se preocupar principalmente com essas 3 etapas do processo e aí o setor de vendas pega da terceira até a última. No que consistem esses acordos para que isso funcione muito bem? Por exemplo, o setor de marketing vai lá e capta esses leads. Captou, independente por que canal, Google, Facebook, Instagram. E aí depois ele vai ter que qualificar esses leads. Seja uma pessoa que tem a função de esquentador de leads, encantador de leads, qualificador, seja um SDR, ele vai precisar qualificar esses leads que chegaram até aqui. Então ele vai passar para essa segunda etapa que é leads qualificados pelo marketing. E aí, o que o lead precisa ter? Qual que é o perfil dele para que ele seja qualificado pelo marketing? Esse aí é um dos acordos que tem que estar dentro do SLA. Para ele ser um lead qualificado pelo marketing, ele tem que minimamente responder aquela prospecção do setor ali, do qualificador. Ele tem que ter, por exemplo, se cadastrado numa campanha de vendas, ele tem que ter noção sobre o que a gente está falando, ele tem que ter, por exemplo, algumas questões internas que tu pode definir, ele tem que ter uma capacidade de pagamento, de entrada, ele tem que ter um veículo para dar de entrada, ele tem que ter ele tem que fazer, tem que residir na área de atuação, na região de atuação da concessionária. Então são alguns acordos que são definidos dentro do SLA para que esse lead ele passe aqui para a segunda etapa. Vão ter muitos leads que são só curiosos, que não vão responder, que não têm capacidade de pagamento, que não têm interesse, que dizem que se cadastram sem querer. Então ele não vai passar para essa segunda etapa esse lead que ele não tiver qualificado. Então o SLA ele vai dizer assim, o que é um lead qualificado que eu posso passar para o setor de vendas? Dentro desse acordo SLA você vai ter essas definições, beleza? Então o lead ele se qualificou dentro dessas qualificações e aí vai se passar para a terceira etapa, que é um lead aceito pelo setor de vendas. Dentro disso também, assim como eu falei, ele tem que entender quais que as características que a gente tem que passar aqui para o setor de vendas para ele aceitar. Por exemplo, eu não vou passar para o setor de vendas um lead que não tenha as informações de contato, que não tenha telefone, que não tenha e-mail, número do WhatsApp, que ele esteja fora dos padrões de atendimento da nossa região, que ele não tenha condições, enfim, toda aquela avaliação que a gente fez aqui na qualificação do lead, a gente vai passar para o setor de vendas aprovar esse lead. Então você passou o lead lá, o setor vai dizer, ele é um lead
aceito aqui pelo setor de vendas, porque ele tem as características que a gente combinou lá no nosso SLA. Então a gente recebe o lead, o setor de qualificação, enfim, ele vai qualificar dentro dos acordos do SLA e vai passar para o setor de vendas aceitar, porque tem um acordo, é muito fácil de entender o que é um lead bom e um lead ruim. O setor que a pessoa que aceita essa parte do processo, que é o lead aceito pelo setor de vendas, vai passar e vai se tornar uma oportunidade. O que ele precisa ter para ser uma oportunidade? O vendedor tem que entrar em contato com ele, vai ter que ver se ele tem disponibilidade para fazer um test drive, ou para receber uma proposta do vendedor, ou para receber a visita do vendedor, para ter uns 40, 45 minutos para fazer uma chamada de vídeo ou uma ligação. Se ele tiver essas características, essa disponibilidade, ele se torna uma oportunidade. E aí, para ele virar um cliente, basta ele fechar o negócio, ele fazer a compra, ele assinar o contrato, fazer o pagamento, enfim. E tudo isso vai estar acordado dentro do SLA. Vai ter quais ferramentas vão ser usadas, o que o marketing tem que passar, quais informações que o marketing tem que passar aqui para o setor de vendas para eles aprovarem, o que vai ser um lead que vai ser aprovado. Tudo isso ele tem que estar dentro desse acordo. Por onde que vai ser passado, o que o qualificador tem que falar, qual que vai ser o formato dessa passagem de bastão para o vendedor, como que vai ser esse script para dizer para o cliente que ele está qualificado ali e vai passar para o setor de vendas. Então, esse acordo SLA, ele resolve esse problema. Por quê? Após o aceite aqui do setor de vendas, não tem como dizer que o lead é desqualificado. Por quê? Porque tem um acordo. Então, se ele se encaixa dentro desse acordo, ele é um lead qualificado. O setor de marketing não vai poder dizer que o setor de vendas só quer lead bom, que só quer lead pronto para tirar. Por quê? Porque vai existir um acordo entre eles definindo o que é um lead bom, o que é um lead ruim, o que é um lead aceitável. E aí a gente não dá margem para erros, para reclamações, e aí você tem um processo muito mais consistente. Por quê? Porque vai estar tudo descrito por onde esse lead tem que passar, como que ele vai ser recebido, qual que é o script que vai ser usado, qual que é a passagem de bastão, qual que é o perfil dele. O acordo SLA vem para não dar brechas no processo, desde a chegada do lead, aqui em cima pelas campanhas de marketing, até aqui embaixo quando ele vira um cliente. E além disso, além desse acordo, para não dar essa margem para erros, o acordo SLA vai nos dar uma credibilidade muito maior na análise de dados. Por quê? Porque aqui a gente vai conseguir ver quantos por cento de clientes passam entre uma etapa para outra. Então, por exemplo, aqui, eu captei 100 leads, aqui eu tenho 100 leads, desses 100 leads, 50 foram qualificados aqui pelo setor de marketing, desses 50, apenas 40 foram aceitos aqui pelo setor de vendas, porque é o 10 desses 50 tinham algum problema que não se encaixaram na aceitação. Desses 40, 30 viraram uma oportunidade de negócio e 5 desses 30 viraram clientes. E aí a gente consegue ter uma métrica ideal para ver aonde que está a falha no processo. Se está havendo uma quebra muito grande na qualificação, a gente precisa melhorar a captação de clientes. Se está havendo uma quebra muito grande entre oportunidades e vendas, a gente precisa fazer uma atuação dentro do processo de vendas lá com o vendedor. Então ele vai dar uma clareza no processo de captação e de vendas, além de um acordo para que não haja essas lacunas existentes dentro dos dois setores.